Agora nós vamos aprender como medir essa frequência. Há 2 vídeos atrás, eu ensinei aqui, eu falei para vocês como que o meu filho de 13 anos fez uma cocriação negativa. E uma colega nossa colocou aqui nos comentários dizendo que já estava sentindo, já estava visualizando e que agora ela só estava aguardando essa materialização. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês como vocês podem acelerar a materialização e para você entender por que às vezes até hoje, mesmo visualizando e sentindo, você não cocriou. Eu vou colocar aqui em algum lugar a escala de Hawkins, eu vou explicar, depois eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo de como que você pode usar esse exemplo esdrúxulo para no seu dia a dia entender se você está acelerando ou se você está retardando e para você entender os porquês em todas as áreas da sua vida, não só nisso, tá? A escala de Hawkins é essa que eu vou colocar aqui, eu nem vou usar a caneta não para não confundir, que eu não sei onde que vai ficar melhor a posição na hora de eu editar. Mas eu vou acompanhar aqui na minha tela, por isso que eu vou mudar o vídeo aqui, tá? Pra poder, nem vou conseguir fazer isso agora, mas eu tô com ela aberta aqui, mas é a mesma que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu coloquei até a mais simples, pra vocês entenderem melhor. Vocês podem ver que ela começa no 20 e vai até os 700. Então vamos dividir lá ao meio, vamos colocar aqui nos 250 pra você entender melhor. Observe que a vergonha, ela tá 20, culpa, ela tá 30, iluminação lá em cima, 700, 600 paz, 540 alegria, 500 amor. Então observe a diferença de uma para outra. Então só aí, se você é uma pessoa que tem muita vergonha, se você é uma pessoa que carrega culpa, é um peso para mim, assim, é uma coisa que eu ainda trabalho muito. Uma pessoa triste, olha a distância que você tá de ser uma pessoa alegre, amorosa e ter paz na sua vida. Então só aí você já começa a medir a sua frequência. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse cálculo e como trabalhar isso diariamente, tá? Então eu vou pegar aqui o exemplo da tristeza, que tá numa frequência de 75. Eu posso falar com lugar de fala sobre a depressão, vou usar de exemplo porque eu já tive. Então eu sei muito bem, quem já teve, você fala assim, você tá falando, mas porque você não sabe. Sei porque eu já tive 2 vezes, então eu posso falar com muita segurança e propriedade. Quando a gente tá triste, quando a gente tá magoada, a gente não tem força para reagir. Concorda? Eu lembro que quando eu tinha época que eu não queria nem tomar banho. Eu falava assim, nossa, não tinha força para tomar banho. Aí uma amiga que não sabe do que é que a gente tá passando, falou assim, isso não é depressão, isso é porquice. Falei, minha filha, você não tem ideia de como é. Quanto mais no fundo do buraco você tá, mais no fundo do buraco você quer ficar, porque você não tem força. E essa tabela tá explicando isso pra você. Eu peguei a mais simples que tem. Por quê? Porque vamos dividir ela aqui no meio? Igual eu falei, quando você divide ela ao meio, você sabe que dali para baixo são energias de contração e dali para cima são energias de expansão. Então, quanto mais triste você está, mais triste você fica. Quanto mais vergonha você tem, mais vergonha você está. Quanto mais tristeza você tem, mais triste você fica. Agora vamos lá para cima. Quanto mais alegre você tá, mais alegre você fica. Quanto mais amor você tem, mais amor você fica. Razão, Grazi, porque as pessoas que detêm de racionalidade agem com a emoção, elas tomam decisões mais precisas, mais justas. Elas não têm o ego, a emoção controlando. Tanto que tem aquele ditado de compra, né? Você compra pela emoção e justifica pela razão. Você sempre, quando está na razão, você tem racionalidades plausíveis, justificáveis, os 2 pés no chão. Melhor, os 2 pés no chão. Então você vai falar comigo assim, Grazi, mas como que Felipe cocriou se ele estava numa energia tão baixa? Porque é a energia de contração. Ele estava no ápice da contração, ele estava lá embaixo, então puxou tudo para baixo. E aquilo explodiu. Aquilo foi a força suficiente para criar o negativo. Ele estava com aquilo muito forte. Então não teve nenhuma outra força que pudesse combater isso. E aí, Grazi, como que a gente faz para manter? Aí vamos para a técnica, anota aí, fala para vocês 2 coisas. Uma para depois chegar a outra. Vamos supor que você acordou, você tá aí com o seu desejo. Então vamos supor o desejo da colega, eu visualizo, nossa, que alegria, eu sinto que aquilo já aconteceu e aquilo é maravilhoso, aquilo eu tô sentindo, que alegria, uhul. Vamos lá que ela tá na alegria de 540. Aí o universo, Deus, vai lá e computa. Opa, a Maria ficou aqui no 540. Mas aí você teve uma intercorrência no trânsito ou no trabalho, você ficou puta de raiva. Perde raiva. Quanto que é a raiva? 150. Opa! Aí chegou no meio do dia, você ficou muito triste, não sei o que, foi lá e somou 75.
Aí depois você foi lá, já ficou bem, já almoçou, já virou, treinou, já endorfinou, tá lá com boa vontade, alegria, tá bom. Não vou deixar isso me afetar não, tá lá. Foi pra aceitação, mais 350. Isso é somado durante o dia. Quando chega no fim do dia, vai somar, vai fazer uma média, sua frequência ficou em 250. Então, você ficou na alegria, na frequência de 250. Você tá no meio termo, você não tá nem em cima nem embaixo. Beleza? 250? Bora pra amanhã. Amanhã você acordou feliz. Foi lá de novo. Uhul! Nossa senhora, hoje eu vou vitalizar, meu dia vai ser incrível, eu determino coisas boas da minha vida, papapá. Começou lá com alegria, de novo, 540. A gente sempre começa o dia com esperança, né? Aí chegou no fim do dia, no meio do trabalho lá, uma pessoa te fez muita raiva, seu chefe te xingou, você ficou triste. 75. Só que você ficou muito triste, que aquilo foi remoendo, você já foi acumulando coisas, você passou ali boa parte do seu dia no 75. E aí você ficou culpada. Poxa, eu não devia ter ficado calada. Poxa, eu não devia ter falado. Não, eu devia ter falado demais. Nossa, nada pra mim dar certo. Nossa, eu tô aqui de novo aceitando isso. Você ficou em 30. 50, papá, na hora da soma do dia, sua frequência ficou em 100. Aí vem depois da manhã. Depois da manhã você acordou, fez um Ho'oponopono, dormiu na gratidão, ouvindo reprogramação mental maravilhosa. Acordou, hoje vai ser o meu dia. Nada me abala. Aí você acordou alegre, 540. A pessoa veio, foi lá, te irritou. Na mesma hora você filtrou, ficou na aceitação, 350. Nada vai me abalar, vou mandar amor pra essa pessoa. Fulano, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Manteve no amor, 500. Chegou no fim do dia, você passou um dia assim, o dia perfeito, foi um dia incrível, um dia maravilhoso. Seu dia fechou em 400. Observa como que é a conta. Quando você fica no dia 500 e depois você mantém no baixo, você não sintonizou a frequência de cocriação, você ainda continua no meio termo. Se você ficou lá embaixo, você começou o dia ótimo, visualizei, nossa, foi incrível, consegui sentir, vai acontecer, mas você passou o resto do dia triste, reclamando, com raiva, a sua frequência baixou. Então você não consegue manter lá em cima aquela alegria que é de cocriação, de expansão lá de cima. Então você vai manter a energia baixa. Então quando você está na energia baixa, você fica com dúvida, você fica chateado, você não se acha merecedora, você não aceita qualquer coisa. Então computa aí como anda o seu dia. Prega essa coisinha aqui na sua frente. Vai ficar grandinho, mas vai valer a pena. E como que isso funciona de uma forma esdrúxula? Vamos supor que você vai ligar o rádio de manhã. Hoje eu tô desanimada, vou colocar uma música animada aqui para poder ouvir. Vou ouvir um sertanejo, E eu vou colocar lá, tô ouvindo aquela música. Música muda a minha frequência. Então por isso que eu tô usando esse exemplo. Como que é a sua frequência? E aí eu coloco uma música, me deixa muito feliz, muito animada, yes. Aí fui lá, tive um dia mal, nossa, com a cabeça cheia, eu quero ouvir uma música calma. Aí você muda o rádio e vai ouvir uma música Good Times, uma música mais lenta, mais calma. Concorda? O que você vai ouvir se você colocar 96? Sertanejo. Se você colocar 100, você vai ouvir uma música clássica, uma música leve. Mas se você colocar no 88, você vai ouvir gospel, você vai ouvir música de igreja. Cada hora que você aperta um botão, você vai ouvir um determinado tipo de música. Então, o que você tem que observar aqui? Onde está a sua frequência, onde você está sintonizando. E aí vem lá, pegando isso tudo, onde que está a resposta da nossa colega. Eu estou esperando materializar, mas onde será que essa outra pessoa está sintonizada? Será que enquanto você está ouvindo sertanejo, ela não está ouvindo gospel? Ela não está na mesma frequência que você. E para você se encontrarem na mesma frequência, ou você tem que subir, ou ele tem que descer, ou assim vice-versa. Até vocês estarem na mesma frequência para poder se encontrar. Eu não vou conseguir encontrar uma pessoa aqui se ela está no Rio de Janeiro, se ela está em São Paulo. A gente tem que, pra gente se encontrar, a gente tem que estar no mesmo ponto. Digitalmente, a gente tem que estar no mesmo link. Se eu estiver no Meet, ela estiver no Zoom, a gente não vai se encontrar. Então, observe que às vezes o tempo não é seu. O tempo também é da pessoa estar na mesma frequência que você. Então, observe na hora que você for fazer um pedido, na hora que você for querer uma cocriação, você não ser específica de... Cuidado ao ser específico no sentido de determinada pessoa ou coisa. Vamos supor que a pessoa queira alguém. Eu quero
O João, filho do Manuel, eu quero ele, eu vou casar com ele, vou dar um exemplo, é ele. Se ele não estiver na mesma frequência que a sua, às vezes você tá lá no 87, ele tá na 96. Às vezes você tá lá em cima, já cocriou, já expandiu, você tá lá no amor, na paz, e ele tá lá embaixo, na culpa, na vergonha. Vocês não vão se encontrar. E ainda assim, se encontrar, vocês vão estar em duas frequências completamente opostas. Ou você vai estar acelerado demais e ele vai ficar para você como um homem banana, ou ele vai estar muito acelerado e você lá ainda no baixo merecimento, aceitando tudo que vier dele, porque você queria demais ele ali, você colocou ele no pedestal, ele é o homem da sua vida, ele é um sonho. Então, talvez você pegar as características do João, por exemplo, e falar, eu quero um homem que seja família, que seja trabalhador, que seja fiel, que goste de esporte ou que goste de viajar. Você vai fazer a descrição dessa pessoa e vai visualizar como é a sua vida, a sua rotina com ele. Você vai passar o seu dia imaginando como seria o seu dia, a sua semana, a sua vida com ele. Se você acordar e falar, nossa, hoje minha vida é assim com ele, é maravilhoso, a gente viaja e durante o dia você se sente sozinha, frustrada, com medo, duvida, você desceu a sua frequência. Né? O Hélio Couto até fala muito, é a mesma coisa que você pedir o carro, desenhar o carro e toda hora ir lá na garagem ver se ele chegou. Aí você desce a sua frequência. Vai acontecer? Vai. Mas isso vai demorar um pouco mais de tempo. Então, vamos supor o trabalho. Nossa, eu queria muito trabalhar no trabalho dos meus sonhos. Meu trabalho é assim, vai me dar disponibilidade de tempo, liberdade geográfica. Eu consigo fazer isso aqui, eu ganho muito bem, eu consigo comprar isso. E se visualiza realizando todos os seus sonhos. Aí, de repente, você olha para uma conta que você não tem dinheiro para pagar. Aí, ou você olha para aquele trabalho que é muito distante de você, tá longe. Então, comece a descrever com detalhes as características. Porque dentro do universo das infinitas possibilidades que a gente é muito assim, né? Nós somos uma gota do oceano, nós somos uma centelha divina do todo. Então, quando a gente olha que só tem uma possibilidade, né? O Pablo fala na racionalidade dele, a Beth Russo já fala numa outra linguagem, o Hélio Couto fala numa outra linguagem, mas sempre chegando no mesmo ponto, o como não é com você. Você só precisa do o quê. O que você quer. O como é com o universo. Porque a gente só enxerga mal uma possibilidade. Estou mentindo? A gente só fala assim, a única forma disso dar certo é assim. Mas o universo, Deus, tem infinitas possibilidades para isso acontecer. Então, nas infinitas possibilidades, às vezes ele não vai te dar o João, filho do José, mas ele vai te dar o João que está na frequência sua, que você vai encontrar com ele no hospital, que você vai encontrar com ele numa viagem, enfim. Alguma outra forma, aquela pessoa com aquela característica vai aparecer e na sua frequência para que vocês deem certo. Porque se você estiver nessa frequência baixa e essa pessoa chegar, você vai idolatrar ele, você não vai ser feliz, você vai carregar um caminhão de bosta para ele. O seu merecimento vai estar baixo. E para você, como seria a mulher, que a gente falou, até em alguns vídeos para trás, a gente falou sobre modelagem. A mulher dos seus sonhos, a imagem dos seus sonhos, não é o que você é o que você quer ser. Como é que você tem que se modelar, o que você tem que fazer para ser a mulher dessa altura? Se você tivesse esse trabalho, como seria a sua postura? Como seria a sua rotina? Como seria o seu comportamento? Seria como agora? Uma mulher com culpa, uma mulher com vergonha, teria um emprego assim, top, maravilhoso, de ganhar tantos mil reais por mês? Então, você precisa fazer esse alinhamento de autoimagem que vai moldar. Primeira coisa que você vai fazer, analisar em qual frequência você está, fazer a reta do ponto A ao ponto B, aonde você quer chegar e o plano de ação. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Aí você vai colocar imagem, comportamento, rotina, pensamento, para que eu me aproxime cada vez mais do ponto B. Então, vou imaginar que você está na 87.9 e o seu trabalho do sonho está na 96. O que você precisa fazer para sintonizar? Existe alguns degraus para você. Imagina hoje, se você teria condições de bancar um determinado relacionamento, um determinado trabalho, uma mudança, uma separação, enfim, eu não sei o que é que você vai fazer aí. Mas imagine o seu sonho, o que você precisa construir em termos de frequência, autoimagem e comportamento que vão te levar até lá. Como, se essa pessoa, vamos supor que seja um cara, ele queira te ver, ele ia gostar de você de como você é, ou aquela que você gostaria de ser para namorar ele, para estar com ele, para estar naquele trabalho.
Então, veja se ficou claro, veja se vocês conseguiram entender. Dá print dessa escala de Hawkes. Se você não conseguir dar print, às vezes meu rosto está bem em cima, pega no Google, tiver dúvida, me chama, mas vamos fazer esse movimento junto. Estamos num momento de muitas mudanças, o final do ano está aí, e eu não quero que você chegue lá e fale assim, puta mãe, não fiz nada esse ano. Minha lista de desejos eu não consegui executar. E você pode, você consegue, porque agora você tem o conhecimento que vai mudar a sua frequência e nós vamos, ligeirinho alcançar os nossos sonhos, viu? Até o próximo vídeo.